Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Itaimara, sou professora de língua portuguesa e nós vamos ter aula hoje para a turma do 4º ano, certo? Então vamos lá dar início à nossa aula e tem aí o nosso desafio de hoje. Lembra na aula passada que deixou aqui um desafio para vocês? Então hoje a gente vai relembrar esse desafio, certo? E o desafio aqui que o Chaminézinho vai trazer aí é: escreva o nome de pessoas com ditongo, tritongo e hiato. Olha só, e aí, vocês conseguiram? Ele pediu para vocês trazerem nome com essas 3 classificações. Mas vamos ver se a gente conseguiu. Olha só o que o Chaminézinho fez aqui. A gente fez uma pesquisa e a gente encontrou nome de pessoas com ditongos e hiatos. Vamos lá, a gente tem aí a palavra Estevão, que é o nome de uma pessoa, Estevão. E temos também Júlia. Olha só, então a gente tem Júlia aí e Estevão. As duas, elas são ditongos. Vocês lembram por que elas são ditongos? Elas são ditongos porque elas o quê? Não se separam, olha só. E aí, ó, a gente tem hiato, a gente tem Diego e a gente tem Antônio. Diego e Antônio, elas são hiatos porque elas, ao separar as sílabas, o encontro vocálico, que são as 2 vogais, elas vão ficar separadas. Enquanto no ditongo, elas não ficam separadas. Ficam juntinhas na mesma sílaba, como é no caso de Estevão e de Júlia, certo? Mas no caso de Diego e Antônio, as vogais, elas se separam. Vamos lá. Então, a gente tem aqui o tema da nossa aula de hoje. Olha só, o tema da nossa aula de hoje aí tem muitas letrinhas. O uso do S, do SS, do C, do cedilha, do SC, S cedilha e o XC, certo? Então, a gente vai observar todas essas letras aí, esses dígrafos, e a gente vai ver como elas se aplicam nas palavras. Vamos lá? A gente vai começar hoje, o Chaminézinho está chamando a gente para ver o nosso texto. E o texto de hoje é... Olha só, temos aqui um texto hoje cheio de sapos. Vamos identificar qual é o texto de hoje, certo? O título do texto é: os sapos podem usar os olhos para engolir. Olha só. Imagine se nós, humanos, na hora de engolir, precisássemos usar os olhos para ajudar no trabalho da garganta. Bizarro, não é? Pois alguns tipos de sapo fazem isso, dependendo do tamanho da comida que tem na boca. Eles são capazes de forçar tanto para mandar o alimento para baixo e acabam utilizando os globos oculares como reforço, abaixando-os no céu da boca para ajudar a descer tudo pela garganta. Olha só que legal! Imagina só, se a gente, na hora que a gente fosse comer, a comida estivesse na nossa garganta e a gente tivesse que empurrar com os olhos. É isso que alguns sapos fazem. Olha só que legal! O texto aí foi retirado do site Mega Curioso e está ali a fonte embaixo, tá certo? Então vamos lá, vamos observar esse texto. Mas esse texto que eu li para vocês, qual é o gênero textual? Será que é uma receita? Um poema? Que tipo de texto é esse que temos hoje? Olha só, o texto de hoje é um texto informativo. Vamos lá algumas características para você poder entender por que ele é um texto informativo. Ele não expressa opiniões pessoais, certo? Então, não é a opinião ali dos sapos. Vamos usar o nosso exemplo. Não foi alguém que chegou ali e expressou a sua opinião. Aquilo realmente acontece, cientificamente comprovado. Foi feito pesquisas para observar os sapos e identificar que isso acontece, certo? Então, fornece informações verdadeiras e objetivas sobre um determinado tema. Olha aí, como eu falei para vocês. São informações verdadeiras. Utiliza o sentido denotativo da linguagem, aquilo que é realmente verídico, certo? Por exemplo, a gente tem a cantiga: o sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa e aí tem a continuidade, mas aí esse sapo que está falando ali, do sapo que não lava o pé, é uma linguagem conotativa. Porque realmente está ali brincando com algo, certo? Fantasiando algo. E aí não é uma informação verdadeira, certo? E aí, ó, apresenta citações, fontes, dados e pesquisas
de forma a provar sua credibilidade. Para que realmente isso aí seja dito como verdade, foi feito pesquisas, observaram bem os sapos para isso aí ser verídico, certo? Então aí a gente tem essas características de um texto informativo e foram essas características que a gente observou aí, ó, no texto de hoje, tá bom? Então vamos lá dar continuidade. E para observar hoje, essa primeira parte é muito importante que vocês observem aí, ó, o som da letrinha S. Certo? Então, a gente viu várias letras aí que a gente vai ver e a gente vai dividir entre duas partes. O som da letra S, ele aparece em letras, mas ele aparece também em dígrafos. Olha só, letras são o S, o C e o cedilha. Essas três letras, elas podem possuir aí, elas possuem aí o som da letra S, mas também possui o som da letra S, os dígrafos. SS, SC, S cedilha e XC, certo? Vamos lá, vamos observar aqui. E aí tá só um lembrete para vocês, ó. Dígrafos. O que são os dígrafos? Quando duas letras são usadas para representar um único fonema, ou seja, uma única emissão de som. A gente tem aqui, ó, os dígrafos que aparecem aqui, eles são duas letrinhas, mas eles exprimem apenas o som de uma. E o som que a gente está vendo aqui hoje é da letrinha S. Então, significa que esses dígrafos aqui, eles têm o som da letrinha S, certo? Então, vamos lá. Primeira letra que a gente vai ver aí é a letrinha S. Na letrinha S, aparece no início da palavra. Todas as palavras, tá? Todas as palavras, elas iniciam sempre com a letra S. Será que vai aparecer uma palavra iniciada com SS? Não vai aparecer essa palavra. Todas iniciam sempre com a letra S. Certo? No final das palavras e para indicar plural. Olha só, vai ter sempre também, ó, no início e no final, a letrinha S. E pode ser que a palavra esteja no plural ou não. Certo? Por exemplo, ônibus. Ônibus é apenas um. Então, tem uma letrinha S no final, mas não está no plural, como lápis. Mas olhos e lagos, elas estão no plural. Lago. Singular, lagos, plural, eu coloquei uma letrinha S. Então, quando esse S aparece aí no final, é plural e só é um S. Temos aí, ó, entre consoante e vogal tem som de, olha só, espiar, inseguro e cansaço. Tem o som de S, tá? Olha aí, entre consoante e vogal, espiar, inseguro e cansaço. Entre vogais tem o som de Z. Ó, isso aí vocês têm que lembrar sempre. A letrinha S está entre duas vogais, o som que ela vai emitir é o som da letrinha Z. Z, certo? Olha aí. Crise. Crise, o sonzinho é da letrinha Z, mas a gente não coloca a letrinha Z, coloca uma letrinha S. Está entre duas vogais. A gente tem aí, ó, tesoura. Tesoura, tesoura. A gente tem também visita, visita, certo? É o sonzinho da letrinha Z. Vamos agora para o SS, duplo S. Não aparece no início das palavras, como eu falei para vocês. Tem o mesmo som do S inicial. É o mesmo som. Não é o som da letrinha Z. É o som da letrinha S. E é usado entre vogais. Todas as vezes que aparecer o SS, ele vai aparecer entre duas vogais. Certo? Então, ali na palavra missa, ele está entre o I e o A. Ó, missa. Tá. A gente tem apressado, e a gente tem acesso. Acesso. Temos duas vogais, usamos dois S. Tá certo? Então, vamos agora para o cedilha, tá certo? Que é um sinal gráfico para dar som de S na letrinha C. Então, observem lá, é uma letrinha C com um sinal gráfico. Esse sinal gráfico aí, ele é utilizado para que o C, ele tenha um som de S. De S, certo? Usado antes das vogais. Olha só pode ser usado antes da vogal A, O e U, tá certo?
e não usar no início da palavra. Será que existe alguma palavra iniciada com cedilha? Vocês já viram essa palavra? Não existe, a gente não tem palavras iniciadas com cedilha, combinado? E também, ó, não usar no início de E e I, certo? A gente não vai usar aí o cedilha com E e com I. Por que será? Porque antes do E e do I a gente vai usar a letrinha C, certo? Para dar o som de ao, sa, só e su, a gente pode usar aí o cedilha, mas para o sé e o si, a gente vai usar a letrinha C. Usado antes das vogais E e I para ter som de S, certo? A gente vai dar continuidade aqui, a gente vai observar os dígitos que a gente tem aí. SC, S cedilha, XC. Não aparece no início das palavras, também não inicia, essa é uma regra muito fácil. Se vocês observarem, está no início da palavra, é a letrinha S, tá bom? SC e XC são usados antes das vogais E e I, porque a gente está seguindo a regrinha, ó, da letrinha C. Se tem uma letrinha C, quem acompanha a letrinha C? Para ter som de S, o E e o I. Quem acompanha a letrinha, o cedilha para ter som de C? O A, o O e o U, só e su, certo? Então, vocês vão colocar aí, observando sempre essa regrinha. A gente pode colocar aí o A também, mas precisa existir uma palavra que tenha o cedilha, certo? O S cedilha. Vamos dar continuidade agora e a gente vai observar. Em algumas palavras, as letras C e S apresentam um fonema S. Olha o som, é o fonema, certo? Vamos observar aqui. Em sacola, o S aí, ó. A gente tem mosca, com som de S, e estrela. Mas observando aqui do lado, ó, a gente tem cigarra e cebola. Cigarra, com som de S, a letrinha C, e cebola. A letrinha C tem som de S porque está acompanhada de E. Assim como em cigarra está acompanhada a letrinha I. Certo? E a gente vai observar aqui também, ó, a letra cedilha e os dígrafos SS, SC, S cedilha e XC sempre representam o fonema S, certo? Porque observem bem, o S e o C, eles podem aí mudar. Lembra lá que o S tem um som de Z entre duas vogais? Então, ele já mudou totalmente o som dele, certo? Então, o S, ele pode ter o som do S e do Z. E o C, ele pode ter aí, ó, lá na palavra mosca, K, o som aí, ó, do K. O C, ele tem dois sons, mas aqui no caso desses dígrafos, sempre vai ser o som da letra S. O SS, o SC, o S cedilha e o XC, certo? A gente vai observar aqui, ó, missa, pássaro, nasceu, nasça e excesso. Todas essas palavrinhas possuem o som da letrinha S. Nenhuma outra possui da letrinha Z. Apenas da letrinha S. Certo? Então, vamos lá. E aí, a gente vai brincar de esse ou aquele. O sapinho tá aí, ó, lá do texto. E ele vai questionar vocês. Esse ou aquele? Certo? E a gente vai escolher e depois a gente vai verificar se a gente escolheu a palavra correta. Vamos lá. O nome da figura começa com esse ou aquele. Esse está dizendo aí para vocês que é a letrinha S. Aquele, SS. Então, vejam só, a gente tem aí a palavra ó, soldado, a gente tem um soldado. O soldado começa com a letra S ou SS. Esse ou aquele. Lembra lá que para início de palavras a gente usa um ou dois S. Muito bem, a gente usa apenas um S. Então, aí, ó, a resposta é esse ou aquele? Muito bem, a gente vai usar o esse. Esse é a resposta certa. Olha lá, ó, tá verde para mostrar a vocês que é esse e o soldado começa com a letra S. Vamos para outra palavrinha. No nome da figura usamos esse ou aquele. Olha só, a palavra é osso. Osso. Olha aí, o osso começa com O, termina com O. O e O são duas vogais. O que é que eu uso entre duas vogais? Se eu usar
Se eu usar um S entre duas vogais, qual é o som que ele vai ter? Z. Então, vai ficar o, zu. Mas se eu colocar dois S's, ele vai ficar o, su. Olha só, esse ou aquele? Muito bem, aquele. Aquele ali, ó, vermelhinho, que é a palavra osso, e a gente usa dois S's. Tá certo? Vamos lá agora. No nome da figura usamos esse ou aquele. A gente tem uma blusa. Blusa. Za. Qual é o S aí? É o S ou SS que usado entre duas vogais vai ter o som de za, z. Isso mesmo, esse. A resposta aí, ó, é esse. Esse que tem aí o sonzinho da letrinha Z. A gente agora vai, ó, para cidade. Cidades. Dades. Esse som inicial aí, ó, do som da letra S. Qual é das duas letrinhas aí que representam o som da letra S e pode ficar no início da palavra? Posso iniciar com cedilha? Não, não é isso. Então aí ó, a gente pode descartar o cedilha e a resposta, se não é aquele, é esse. Muito bem. Cidade aí começa com C. C-I, certo? Então a gente vai aí pegar a próxima figura e a figura é abraço. Abraço. Abraço é com C ou com cedilha? Antes do O, eu uso C ou cedilha para ter o som de S. Se eu colocar um C, vai ficar abracó. Mas se eu quero o som do S, eu vou colocar o cedilha. Abraço. Então, não é esse, é aquele. Muito bem, aquele é a resposta correta dessa figura, certo? E agora a gente vai dar uma explorada aí no texto. Vamos lá, prestem bem atenção, vamos explorar o texto. Então, aí a gente tem várias palavrinhas aí no texto e vamos observar as palavrinhas que tem aí, ó, com S, SS, com SC. Então, a gente vai observar todas as palavrinhas aí. Vou botar aqui para vocês e a gente vai observar aqui ó, as palavras marcadas. A gente tem os, o O ali como plural, a gente tem sapos que iniciam a palavra. E se inicia aí, ó, sapo. Vocês estão vendo? A gente tem a palavra no plural, S no final da palavra. A gente, ó, precisássemos. O som da letrinha Z, C, entre duas vogais, a gente tem um duplo S. Olha que legal. A gente tem o Z. Olha só o som da letrinha Z, duas vogais. A gente tem ali também um duplo S, hein? Isso. A gente tem forçar, que a gente usou cedilha lá, ó, acompanhado da letrinha A. Muito bem. A gente tem reforço com cedilha acompanhado da letrinha O. A gente tem aí, ó, descer, um S, ser, descer. Olha só que legal. Então, a gente vai agora para o nosso desafio que o Chaminézinho trouxe aqui para vocês. Vamos observar. Olha o desafio que ele trouxe. Pesquise uma curiosidade sobre um animal. Escreva no seu caderno e circule palavras que contenham S, SS, C, cedilha, SC, S cedilha e X, C, certo? Essa curiosidade que vocês vão pegar de um animal, qualquer animal que vocês trouxerem aí como um texto informativo, que informe algo sobre aquele animal, certo? Vocês vão colocar e vão identificar. É necessário ter todas as palavras, tudo isso que a gente estudou hoje? Não, mas é importante que tenha algumas delas, tá certo? Procura aí que tenha C, cedilha, SS, S, que são as mais comuns, tá bom? Então, aguarda aí, faz a tua atividade, o teu desafio, põe aí no teu caderno, que na próxima aula a gente vai verificar aqui junto com o Chaminézinho, tá bom? Eu sei que vocês são capazes. Então, a frase de hoje é: toda conquista começa com a decisão de tentar. Então, vocês precisam tentar para poder conquistar algo. A gente não pode ficar esperando. A gente tem que dar lá o nosso primeiro passo e tentar, tá bom? Então, a gente vai encerrar a nossa aula. Beijos e até a próxima!